A nova diretora contratou um homem de idade para trabalhar em seu colégio, mas quando seu passado veio à tona todos ficaram assustados. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Dádiva era diretora de um colégio pequeno de seu bairro. Este colégio era particular, mas os preços eram bem acessíveis para que as pessoas pudessem estudar sem se preocupar muito com o valor das mensalidades. Este colégio havia sido uma iniciativa das próprias pessoas daquela região, lideradas por Dádiva, já que ali somente haviam colégios particulares pagos, e o governo não se importava muito em colocar uma escola pública ali por perto. A escola municipal mais próxima ficava muito distante para as crianças e para os adolescentes. Assim, o bairro onde Dádiva morava e os adjacentes se reuniram financeiramente, conseguiram um prédio, que foi cedido por alguém que não quis cobrar um único centavo pelo aluguel, para ser usado e as pessoas reformaram ele por completo, com a ajuda e cooperação de todos. Mensalmente as pessoas contribuíam com o que podiam para a manutenção do lugar, fosse com dinheiro, mão de obra ou alimentação para os jovens. O valor da mensalidade era bem irrisório para qualquer pessoa, bastava querer estudar ali e as portas estariam abertas para qualquer um, desde que ajudasse no que o colégio precisasse. Esta pequena quantia em dinheiro era uma forma certa de que haveria sempre fundos financeiros no caixa do colégio, para que as necessidades básicas fossem arcadas. Durante a sua construção, o colégio ficou pronto em questão de 2 meses, pois as pessoas trabalhavam dia e noite nele, de segunda a segunda, sempre revezando os turnos, assim ninguém ficava cansado ou sobrecarregado. Dádiva havia sido a pessoa que originou esta ideia para a criação deste colégio, por isso todos confiavam nela para ser a diretora do local. Dádiva era uma mulher jovem com os seus 35 anos, mas já era viúva, pois perdeu seu marido, que era policial, quando ele estava de serviço há uns 10 anos atrás. Desde então ela se dedicava a ajudar as pessoas, assim como seu marido fazia sempre. Dádiva havia conhecido João em uma pracinha daquele mesmo bairro, e eles se apaixonaram à primeira vista. Eles se casaram jovens e João estudava para ser policial, e passou na prova. Porém, com 25 anos de idade, João e sua equipe foram atender a um chamado emergencial, e houve ataque da parte criminosa, e infelizmente João foi almejado e não resistiu. Dádiva sofreu por anos, e estava muito difícil para ela superar a sua perda, até que ela se formou como professora e começou a dar aula em uma escolinha extremamente longe de sua casa, mas ela adorava o trabalho, pois ensinar crianças e jovens era uma verdadeira forma de ela superar aquela terrível perda de João. Dádiva não tinha filhos, devido a isso ela se dedicava 100% às crianças e adolescentes da pequena escola. Até que um dia, ela e as pessoas de seu bairro viram as dificuldades que haviam para os jovens irem para suas respectivas escolas. Então a ideia do colégio foi tirada do papel e idealizada por Dádiva e várias pessoas. Dádiva organizava tudo no colégio, inclusive a parte financeira, e ela sabia de onde vinha cada centavo e para onde ia cada dinheiro doado ou pago das mensalidades. Os professores recebiam mensalmente, mas nada que fosse um salário grandioso, mas ajudava quem estava iniciando na sua carreira, pois Dádiva sabia como era difícil a vida de professor, por isso havia sempre uma boa rotatividade de professores, mas Dádiva entendia isso da parte deles. A cada 3 meses era organizado um mutirão com jogos, gincanas, brincadeiras, minicursos e muito mais, para crianças, adolescentes e adultos se divertirem e se qualificarem ainda mais para o mercado de trabalho. Para todos isso era extremamente perfeito. Cada pessoa ficava responsável por um setor durante este evento. Havia uma mesa com um responsável que arrecadava doações em dinheiro, mas desta vez Dádiva teve de ficar à frente dela, pois a pessoa que iria ficar lá não conseguiu ir. E uma cena muito inusitada aconteceu neste dia, pois havia um senhor que nunca ajudou aquele colégio em nada, e ele começou a aparecer na fila de doações sempre que este evento era organizado. Ele fazia ótimas doações em dinheiro, mas ninguém sabia nada sobre ele, apenas que se chamava Nicolas, e que já tinha uma idade bem avançada que aparentava ser os 60 anos. Depois que Nicolas começou a aparecer, nestes eventos, grandes somas de dinheiro eram arrecadadas, pois um doador anônimo fazia doações online para ajudar a manter o colégio.
Dádiva tinha quase certeza de que estas doações vinham de Nicholas, mas ela não tinha como saber plenamente isso. Porém, ninguém tinha coragem de se aproximar dele, pois ele era um homem fechado e muito mal encarado. Quando ele andava pelas ruas, as pessoas lhe davam bom dia, mas ele respondia friamente. A diretora Dádiva também o achava um pouco estranho, mas ela também não queria nenhum problema com o Sr. Nicholas, já que ele era um ótimo contribuinte para aquela escola. Algum tempo depois, a escola sofreu um terrível problema, pois algumas pessoas cruéis pegaram o dinheiro do mês do caixa do colégio, e isso deixou um grande buraco no orçamento. Dádiva ficou preocupadíssima com aquele acontecimento, então, ela tentou arrecadar dinheiro para tentar suprir tudo daquele mês, mas as pessoas do bairro não tinham muito e contribuíram com o que podiam. Mas algo inesperado aconteceu, uma doação foi feita anonimamente para a instituição, era um valor 5 vezes maior do que o que havia sido levado pelos criminosos. Ela não sabia quem era o benfeitor que salvou o colégio naquele mês, mas ela suspeitava que fosse o Sr. Nicholas. E então, ela foi até a sua casa conversar com ele. Ao chegar lá, ela viu que sua casa era a maior de todo o bairro, além de bem cuidada e com alguns funcionários trabalhando para ele, que iam de jardineiros até mordomo e motorista. Dádiva já tinha ouvido falar da casa de Nicholas, mas ela nunca havia visto o quão grandiosa ela era. Então ela tocou a campainha do portão de ferro que dava para o jardim. O jardineiro viu e foi perguntar com quem ela desejaria falar, e Dádiva perguntou se Nicholas estava. O jardineiro fez um olhar de preocupação, e pediu para que ela entrasse. Assim que Dádiva entrou na casa, o mordomo disse que iria chamar ele, e pediu para que ela se sentasse. Nicholas veio ao encontro de Dádiva e perguntou o que ela desejava falar com ele. Dádiva então começou a explicar o que houve no colégio, mas ele a interrompeu e disse que estava sabendo de tudo e achou aquilo algo lastimável. Então ela continuou falando da doação que recebeu, e Nicholas a interrompeu novamente já negando que não havia sido ele, e perguntou o que ela desejava ali. Dádiva então ficou um pouco sem graça, mas ela disse que havia ido até ali para agradecer em nome de todos os jovens que precisam daquele colégio para evoluírem na vida. Ela também agradeceu pelos professores e outros funcionários pela sua doação. Mas como não havia sido ele, ela pediu desculpas pelo incômodo. Nicholas era um homem muito sério e com uma cara de mal encarado, e apenas balançou a cabeça para Dádiva. Então, ela sentiu que estava atrapalhando e se despediu, mas assim que ela virou de costas e se dirigiu até a porta de saída, o Sr. Nicholas pediu para que ela esperasse e se sentasse novamente. Assim que ela se sentou, Nicholas perguntou se ela precisava de um professor de português em seu colégio. Dádiva disse que sim, e seria uma honra ter Nicholas como professor do colégio. Porém, Nicholas disse que não seria para ele, e chamou uma pessoa, seu nome era Rivelino, e quando Dádiva viu que era um jovem homem cadeirante ela ficou surpresa. Rivelino era filho de Nicholas, ele tinha uns 25 anos de idade, e ninguém sabia da existência daquele jovem homem, mas como ninguém sabia da vida de Nicholas também, ela apenas se surpreendeu. Rivelino era formado em letras português, e nunca havia dado aula na sua vida, mas como seu pai falava muito bem do colégio de Dádiva, ele ficou muito interessado em ajudar neste projeto com ela. Dádiva adorou a ideia e Nicholas deixou ela e Rivelino conversarem a sós. Rivelino era o oposto de seu pai, ele era comunicativo, alegre, descontraído e adorava conversar. Ele pediu para que Dádiva não ligasse muito para o jeito de ser de seu pai, pois ele era assim devido a um acontecimento chato em sua vida no passado. Então Rivelino perguntou a Dádiva quando ele poderia começar a trabalhar na escola, e que por ele poderia ser imediatamente. Rivelino também complementou que não queria receber nenhum pagamento por isso, ele apenas queria ocupar a sua mente ensinando o que havia aprendido para os jovens. Dádiva adorou o novo professor do colégio, e se despediu de Rivelino para que ele começasse no dia seguinte. No outro dia, Dádiva havia falado a todos os alunos que um novo professor iria começar a dar aulas ali. E quando ele chegou as pessoas começaram a observar ele, mas o jeito carismático de Rivelino cativou a todos de imediato. As crianças riam quando descobriram que um homem tão legal e divertido era filho de um homem tão chato.
Rivelino apenas ria junto, dizendo que fazia sentido esta constatação. Durante alguns meses, Rivelino conseguiu dar suas aulas sem nenhum problema aparente, mas em determinado período do ano ele teria que se ausentar do colégio para concluir sua pós-graduação. Dádiva entendia perfeitamente bem, mas assim que Rivelino avisou sobre sua ausência, ela se preocupou logo em arrumar um professor de português urgentemente. Porém, Rivelino disse que ela não precisava se preocupar com isso, pois ele tinha a pessoa ideal para este serviço, e seria por apenas algumas semanas. Dádiva ficou surpresa e muito agradecida com isso, e Rivelino disse que a pessoa iria no dia seguinte após a sua viagem. Dádiva ficou ansiosa por este momento, e o dia da viagem de Rivelino chegou, e no outro dia, como combinado, um carro parou no estacionamento do colégio. Era um carro luxuoso, e todos ficaram de boca aberta por dois motivos, com o carro e com quem saiu dele. Nicolas saiu do carro e se dirigiu à sala da diretora, que ficou perplexa e perguntou se poderia ajudar ele em algo. Então Nicolas disse que havia vindo para substituir seu filho como professor de português. Dádiva quase caiu para trás naquele momento e disse que não sabia que o Sr. Nicolas era professor, e ainda mais de português. Então, ela percebeu que estava sendo inconveniente e disse que iria mostrar as salas que ele daria aula hoje. Receosa, Dádiva levou Nicolas para sua primeira aula. Era a sala mais bagunceira do colégio, mas quando os jovens viram Nicolas, eles ficaram quietos durante toda a aula. Dádiva ficou surpresa com o foco total que aquela sala estava tendo com o novo professor de português, pois até mesmo Rivelino e ela tinham problemas em ensinar ali. Os alunos desta sala e de todas as outras eram bem participativos. Ao final do dia, Nicolas estava indo embora, e Dádiva foi agradecer a ele, e ele, como sempre, bem frio e com um olhar sério, respondeu que estaria às ordens. No dia seguinte, assim que Nicolas chegou em sua sala, uma aluna levou um bolo para ele, pois a jovenzinha havia gostado muito do novo professor. Dádiva viu aquilo e ficou sem acreditar. Como se tratava de uma escola simples, não havia sistema de segurança, então ela passava em frente às salas onde Nicolas dava aula. E ela se surpreendeu com o seu modo de dar aula, pois ela pensou que ele era um homem autoritário, chato e que daria uma aula monótona, mas o que ela viu foi totalmente o contrário. Nicolas dava uma aula bem dinâmica e bastante divertida que prendia a atenção dos alunos, e sua forma de explicar era perfeita. Ela ficou extremamente feliz em saber que tanto pai e filho eram excelentes professores, e pediu para conversar com Nicolas em sua sala no final do dia. Quando o dia acabou, Nicolas foi à sala da diretora, e ela agradeceu pelo que ele e seu filho estavam fazendo por aquela escola. E que além de serem excelentes professores, eles não queriam receber nada por isso. Nicolas ficou em silêncio por um segundo, e Dádiva já sabia que ele apenas balançaria a cabeça e sairia dali. Porém, a reação dele foi totalmente oposta a isso. Nicolas agradeceu pela iniciativa dela em criar aquela escola ali no bairro, e por ela dar uma chance para seu filho, Rivelino, de ser um dos professores dali. Nicolas disse que Rivelino era um bom homem, e que ele estava naquelas condições devido a algo terrível no passado, mas dar aulas estava fazendo seu filho se sentir mais feliz e útil para si mesmo. Dádiva ficou perplexa e mesmo sem ser de sua conta ela perguntou se poderia saber o que havia acontecido com Rivelino. Nicolas então contou que Rivelino tinha apenas 15 anos quando sofreu aquele acidente. Como Nicolas era um homem rico, isso chamava a atenção de pessoas ruins, e certo dia invadiram sua casa para levar tudo de valor que havia ali. Nicolas, Rivelino e sua mãe estavam em casa e foram mantidos presos lá. A polícia havia sido acionada, e os policiais fizeram o que era possível para acabar com aquela situação, mas tanto Rivelino como um dos policiais foram atingidos durante a investida dos criminosos. O policial não resistiu, mas salvou a vida de seu filho. A esposa de Nicolas também foi atingida e não resistiu. Nicolas sabia que o policial era o marido de Dádiva, que fez de tudo para salvar a família dele. Nicolas ficou um homem fechado para a vida e para as pessoas, e decidiu ficar cuidando de seu filho, que agora teria que ter cuidados especiais até conseguir se virar sozinho. Mesmo assim, Nicolas o incentivou a estudar e se formar, mas Rivelino não gostava de sair de casa por nada.
Os anos iam passando, Nicholas e Rivelino souberam da iniciativa de Dádiva em fazer uma escola juntamente com as pessoas do bairro. Como Nicholas tinha um prédio abandonado, ele cedeu ele sem que as pessoas soubessem que havia sido ele. Além disso, quando houve a perda do dinheiro do colégio, Rivelino fez a doação para que a escola se mantivesse. Nicholas e Rivelino eram os doadores anônimos que mensalmente faziam as contribuições para aquela escola. Dádiva ficou surpresa em saber de tudo aquilo, pois ela jamais imaginaria que sua vida e a de Rivelino e Nicholas estavam entrelaçadas. Dádiva se emocionou em saber daquilo, pois ela sabia que seu marido havia ido atender a uma emergência policial, mas não sabia que tinha sido na casa de Nicholas. Na época, Nicholas morava em outra casa, que também era desconhecido pelos moradores do bairro, quem que morava nela. Nicholas sempre se sentiu culpado pela perda de sua esposa, do estado atual de seu filho e do falecimento do marido de Dádiva. Era coisa demais para ele processar em sua mente. Mas Dádiva disse-lhe que estava tudo bem, pois aquilo havia acontecido no passado, e que ela mesma já havia superado aquela dor, e ela sugeria que Nicholas também o fizesse. Pois ele era um homem bom igualmente a seu filho, além de um ótimo professor. Dádiva lhe contou que o que fez ela superar todo aquele problema foi dar aulas e ocupar sua mente com jovens e crianças ensinando eles na escola. Além de tudo, ela viu o modo de dar aula de Nicholas e como as pessoas o respeitavam não por medo, mas por gostarem do seu jeito de ensinar. Nicholas se sentiu feliz pela primeira vez na vida em anos, e quase um sorriso saiu de sua boca naquele momento. Porém, neste exato momento seu telefone toca, era de um hospital em outra cidade lhe informando que Rivelino, seu filho, sofreu um acidente de ônibus, no qual várias pessoas se machucaram seriamente. Nicholas ficou desesperado e saiu da sala de Dádiva às pressas. Dádiva foi com ele, pois ela não iria permitir que Nicholas ficasse sozinho naquele momento. Ao chegarem na outra cidade, eles foram diretamente para o hospital. Eles souberam que Rivelino estava bem, mas foi um grande susto para Nicholas e Dádiva. Rivelino sofreu apenas alguns arranhões e nada de sério. Ele se desculpou por aquilo, mas o hospital tinha que avisar algum familiar sobre o acontecimento. Na volta para casa, Nicholas contou a Rivelino que havia falado tudo para Dádiva, e ele ficou surpreso com isso. Rivelino perguntou como havia sido estas semanas dando aula no lugar dele, e Nicholas disse que foi bem diferente, e ele arriscava dizer que foi até divertido. Dádiva sorriu e ficou aliviada que Rivelino estivesse bem, e ela disse que ele deveria tirar uns dias de descanso para se recuperar deste susto. Porém, Rivelino queria voltar a dar aulas, mas Nicholas queria continuar também. Como se tratava de um colégio com muitos alunos, ter 2 professores de português seria bem interessante para Dádiva. Assim, tanto pai e filho ficaram dando aulas no colégio. Nicholas fez outras doações maiores para colocar sistemas de segurança, e deixar o local mais seguro com vigias noturnos e diários. Aquele colégio que havia sido uma iniciativa para uma comunidade ter como colocar suas crianças e jovens para estudarem perto de suas casas, acabou se tornando um dos melhores colégios da cidade. Nicholas e Rivelino deram aulas ali por longos anos. Dádiva continuou sendo a diretora e tudo tendeu a prosperar. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.